bom dia, bom domingo. Vamos esperar as pessoas entrar aí para iniciarmos a nossa live. Pessoal que está entrando aí, me diz aí por favor se está tudo ok. Estão ouvindo bem a minha voz? Que eu desativei aqui algumas funções aqui do celular para que ninguém faça nenhuma chamada e não me perturbe aqui na live. Paulo Vitor, você está me ouvindo? Bom dia, bom domingo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom domingo para todos. Estou iniciando essa live e sou novo aqui no TikTok. Quero saber se o pessoal está me ouvindo bem aí. Bom dia, pessoal. Bom dia. Paola, tá me ouvindo, Paola? Quero saber se o som tá legal aí para vocês, porque é a terceira live que eu estou fazendo, estou iniciando agora no TikTok e eu desativei aqui algumas funções de celular para que o pessoal não faça chamadas, sabe? Para não se perturbar aqui na nossa live. Bom dia, pessoal. Bom domingo. Vamos ver se entra aqui alguns conhecidos nossos, alguns seguidores. Pessoal, vamos interagir aí. Bom dia, bom dia. Pessoal, estão me ouvindo? Quero saber se tá tudo ok, o som aí com vocês. Pessoal, por favor, quem está entrando aí, me diga se está ok aí, está me ouvindo. Yolanda, está me ouvindo aí, Yolanda? Responda aí, por favor. Bom domingo a todos, bom dia, bom dia. Vamos falar um pouco sobre a minha experiência de empreendedor nessa live e depois falar sobre o novo nascimento espiritual. Bom dia, pessoal, bom dia. Pessoal, estão me ouvindo aí? Bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal, bom dia. Eu sou novato aqui no TikTok, entendeu? Um amigo meu, o Ricardo, que eu sigo ele nas redes sociais do TikTok, ele me colocou, fez um desafio para mim fazer a minha primeira live e eu topei, porque eu tinha esse bloqueio, né? Eu tinha esse bloqueio de começar a fazer live, de enfrentar as câmeras, e muita gente tem esse bloqueio. Eu aceitei o desafio e fiz a minha primeira live e o pessoal gostou, né? Fez no perfil dele e o pessoal aprovaram, tive a aprovação das pessoas, mas eu tenho um chamado para divulgar um conteúdo espiritual no qual estou já vivendo e quero passar essa minha experiência para vocês, que muitas vezes a gente não consegue alcançar a quantidade de pessoas que a gente quer alcançar. Então,
essa ferramenta poderosa que é a internet hoje em dia, né? Que é termos o mundo na palma da nossa mão, ela tem esse poder de a gente divulgar aquilo que a gente pretende divulgar. Então, aos 17 anos de idade, na minha mocidade, eu tinha já um sonho de ser empreendedor, né? Sonho de abrir o meu próprio negócio. E eu tinha esse desejo e eu pedi a Deus, gente. Eu pedi a Deus e Deus realmente me ouviu. E eu comecei o meu negócio naquela época, como pintor letrista. Eu descobri que eu tinha o dom de desenhar, né? Então eu peguei a minha mochila e botei nas costas e fui procurar serviço e comecei a minha profissão como pintor letrista e desenhista naquela época. Há 17 anos, eu tinha 17 anos, há algumas décadas atrás, né, pela idade que eu tenho hoje. E eu trabalhei uns 10 anos para essa empresa, essa oficina de pintura, onde eu me profissionalizei e depois eu comecei a desejar abrir o meu próprio negócio, gente. E por incrível que pareça, cara, quando a gente realmente está buscando em Deus, sem acepção de pessoas, Deus escuta qualquer um de nós, independente da religião. Cara, foi uma experiência surreal, porque eu percebi Deus falando diretamente comigo, para mim abrir o meu próprio negócio. Luan, você está me ouvindo bem aí, a voz? Escreva aí para mim ter certeza. Ronaldo Castro entrou. Ronaldo, tá ouvindo bem, né, minha voz? Então, cara, eu estou contando aqui a minha experiência de empreendedor, como microempresário. Então, há umas décadas atrás, eu pedi a Deus e Deus falou diretamente comigo para mim abrir a minha empresa. Ele disse assim numa noite para mim: procure o SEAG. Cara, eu fiquei em suspense, né? Porque eu não sabia o que era SEAG e no outro dia eu fui procurar saber o que era SEAG, sabe? E SEAG naquela época era uma empresa que dava apoio às microempresas, né? Que hoje é o Sebrae. Então eu fui lá procurar e o pessoal na época me deu esse apoio e eles abriram toda a documentação para mim, para minha empresa, queria me dar uma consultoria, né, para ver todos os gastos, até brincadeira, até quanto eu gastava de tinta na pincelada para pintar as coisas. Não, meu amigo, não precisa disso, né, tá tudo bem. E eu toquei o barco para frente, pouco tempo encontrei uma esposa e nós nos casamos e tocamos essa empresa, gente. Assim como muita gente, o que eu vou falar identifica com muita gente, porque muitas pessoas abrem um negócio e elas
vai levando assim a coisa, sem experiência, sem ter um conhecimento de gestão dessa empresa, né? E nós começamos a ganhar dinheiro para, de repente, comprar os nossos bens, né? Galpões, casa, e compramos carro suficiente para tocar a empresa para frente. Vocês podem curtir a live, gente, para que a gente possa ser engajado mais pelo TikTok e ele possa entregar mais o nosso conteúdo, entendeu? Pode tocar o dedinho na tela aí, como as pessoas já estão há mais tempo nas redes sociais, o CCC, né? Curtir, comentar e compartilhar, ok? Então, gente, o problema é que nós tocamos essa empresa, mas a gente nunca procurou ter conhecimento de gestão dessa empresa. Então, o que acontece? Então, isso identifica com muitos empresários que começam a buscar recursos impróprio de crescimento, de alavancagem para qualquer empresa, que é você cair nas mãos de agiota, de cheque especial, você cair naquela troca de cheque com agiotas de juros abusivos, né? Que vai gerando uma bola de neve na sua vida e daqui a pouco você não consegue mais sair dela, entendeu? Então, isso foi que aconteceu, né? Aconteceu isso e com as crises do país, né? As crises que nós enfrentamos durante todos esses anos, eu cheguei um momento que eu digo que foi o meu fundo de poço, meu fundo do poço, quando entrou um serviço na minha empresa de R$100 e gente, não tinha a matéria-prima para fazer esse serviço. Foi quando eu cheguei em casa muito triste e caí nos braços da minha esposa chorando e dizendo: meu Deus, meu amor, o que está acontecendo com a nossa vida? O que está acontecendo com a nossa vida? Foi quando caiu a ficha, gente. Eu realmente eu estava com 57 anos de idade. Foi quando caiu a ficha e eu comecei a buscar o conhecimento. Eu comecei a estudar sobre finanças, sobre gestão, para administrar bem a nossa empresa. E graças a Deus eu consegui isso depois que comecei a criar novos hábitos, porque se a gente quer mudar de vida, mudar de mentalidade, nós temos que mudar os nossos hábitos, e eu criei um hábito de novamente voltar a ler, né? E nesse ano que eu caiu a ficha e eu digo, não, vou buscar um conhecimento de gestão da minha empresa para fazer alavancar e dar um crescimento exponencial para a minha empresa. Eu comecei a ler livros, né, como eu anotei aqui, por exemplo, livros muito, muito bons, que vai somando o nosso conhecimento. Então, um dos livros que me chamou muita atenção, que eu li, foi do Napoleão Hill,
Quem pensa enriquece. Depois eu li aquele outro livro, O Segredo de uma Mente Milionária. Salomão, o homem mais rico que já existiu. Aquele outro livro, Pai Rico, Pai Pobre, entendeu? Pai Rico, Pai Pobre, o homem mais rico da Babilônia. Então, gente, conclusão, com o conteúdo desses livros que eu comecei a ler, a minha vida começou a mudar. A minha vida mudou completamente, a minha maneira de ver, de gestão de uma empresa, entendeu? Então, eu comecei a aprender a comprar na hora certa, saber vender, saber planejar as coisas, não entrar em financiamento abusivo para entrar em bola de neve de dívida. E graças a Deus eu comecei realmente a andar com os pés no chão, e comecei realmente a comprar 90% dos meus bens. Hoje eu procuro comprar à vista. E durante o tempo que passei por essa experiência de sem ter uma gestão boa para a minha empresa, os carros da nossa empresa nós só comprávamos financiado. E hoje, graças a Deus, o carro que eu tenho de trabalho, eu consegui comprar à vista, cara, porque eu comecei a andar com os pés no chão, sem entrar em cheque especial, sem recorrer a agiotas, entendeu? Você começa a investir em conhecimento e você começa a ter uma mente, digamos assim, uma mente que você ainda não atingiu de ser que todo mundo almeja, de ganhar muito dinheiro, de ser milionário, mas o que é mais importante é você ter o conhecimento de uma mente milionária para depois você realmente se tornar milionário, porque aí você vai saber administrar os seus bens, o seu negócio, porque dinheiro, como fala o nosso amigo Ricardo, que ele é professor de educação financeira, dinheiro, para se lidar com dinheiro é uma coisa complexa e nós temos que saber lidar com o dinheiro, porque senão nós entramos em uma dificuldade aonde vai nos afastar do verdadeiro propósito no qual o nosso Criador designa e dá bens e riqueza para nós sabermos desfrutarmos nessa terra. Então, gente, dessa minha experiência, a conclusão é o seguinte: se a gente quer mudar de vida e de mente, a gente tem que buscar o conhecimento. O conhecimento é libertador. O conhecimento com a prática é que faz mudar a nossa vida. Hoje a minha vida financeiramente está completamente diferente. Consigo pagar todas as minhas contas em dias, porque eu comecei realmente a ter esse conhecimento de gestão financeira para você saber o momento certo de você comprar, de vender, de você ganhar dinheiro até na compra mesmo, você já ganha dinheiro na compra e na venda, para você começar a ter um equilíbrio financeiro e você ter uma visão de não estar somente correndo atrás do dinheiro, mas você gerar recursos para fazer com que o dinheiro trabalhe para você. Aonde nós aprendemos isso na leitura daquele livro Pai Rico, Pai Pobre, né? Ele nos ensina isso aí. Mas o tema da nossa live hoje é sobre o novo nascimento espiritual.
Gente, o novo nascimento espiritual é algo extraordinário, é algo que o ser humano precisa descobrir. Então, eu queria até fazer uma pergunta tem poucas pessoas aqui na live, ninguém curtiu a live, por favor, curta a live aí para que o TikTok entregue para mais gente, entendeu? Se vocês que estão aqui na live já ouviu falar do novo nascimento, Então, gente, o novo nascimento está descrito lá no livro de João, João Evangelista, que diz assim, Jesus dizendo para Nicodemos, né? Nicodemos diz, em verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Entendeu? Então, essa expressão, de Jesus, que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, nós podemos fazer uma imersão bem lá do passado e voltar a meditar há 6 milênios atrás, quando a Bíblia descreve que foi quando Deus criou todas as coisas, céus e terra, e criou o casal Adão e Eva. Então, há 6.000 anos atrás, quando Deus criou Adão e Eva, o primeiro homem, o homem não tinha problema com o reino de Deus. Por quê? Porque o homem, ele estava vivendo aquele período que os teólogos chamam, Adão e Eva estavam vivendo no período da inocência, no período da inocência, porque o estudo da teologia diz que nós estamos vivendo a sexta dispensação, que é a dispensação da graça de Deus. Gente, dispensação é um tempo que Deus, o Criador, ele dá para a humanidade reconhecer que tudo foi Deus que criou e que nós dependemos dele, de tudo. Nós não podemos botar Deus de lado, porque Deus está em todas as coisas que ele criou. Então, esse período de imersão, voltando à criação de Adão e Eva, nesse período, os teólogos dizem que foi um período mais ou menos de 1 século, 100 anos, quando Adão e Eva não tinham pecado, eles eram inocentes, então eles não tinham problema com o reino de Deus, porque Deus conversava com o casal face a face, entendeu? Eles não tinham problema com essa identidade espiritual. Mas hoje as pessoas têm esse grande problema de sua verdadeira identidade. Então, nós passamos por todas essas fases, como eu te falei, se eu não me lembro, a fase da inocência, a fase da consciência, que é do governo humano, a dispensação patriarcal, a dispensação davídica, a dispensação da lei mosaica, e nós estamos vivendo a dispensação da graça de Deus, que é a última dispensação para o cumprimento de todo o período de que Deus planejou para o ser humano viver aqui na Terra, e que planejou também o período da sua redenção, entendeu?
Então, nascer de novo é nascer de Deus e não só de nossos pais terrenos. Nós temos dois nascimentos. O nascimento primeiro, que foi o nascimento de Deus, e nós temos esse segundo nascimento, que foi dos nossos pais terrenos. Mas os nossos pais terrenos, eles foram somente emprestados para que nós pudéssemos nascer, porque o nosso verdadeiro nascimento foi em Deus. A nossa verdadeira identidade está em Deus, gente. Então, veja bem que tem uma escritura lá em 1 Pedro 1,18, que diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Então, meus amigos, essa expressão de Jesus falar sobre é necessário que o homem nasça de novo, é porque nós nascemos dos nossos pais no sentido humano, mas de uma humanidade caída, né, que veio uma queda que a gente chama queda dominó, desde o Jardim do Éden até os dias de hoje, e que afetou toda a humanidade, e que cada um de nós precisamos tomar consciência e buscar essa verdadeira essência, que é descobrir a nossa verdadeira identidade. E onde é que está, irmão Edmilson, a nossa verdadeira identidade? A nossa verdadeira identidade está lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, que Deus nos criou a nossa imagem e semelhança dele. Então, a nossa essência é espiritual. A nossa essência é espiritual. Então, por que tantas pessoas sofrem neste mundo? Porque ainda não descobriu que o seu espírito humano é um espírito fraco, que ele precisa ser fortalecido pelo Espírito de Deus. Ontem eu postei, eu vou até comentar novamente, para a gente concluir a nossa live. Eu postei um videozinho muito poderoso, que é de uma escritura que está lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7. Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, ele diz assim, Timóteo, porque Deus, ele não nos deu um espírito de temor, mas um espírito de poder, um espírito de fortaleza, um espírito de amor e um espírito de moderação. Então veja bem, como o nosso espírito, o nosso ser espiritual, porque nós somos tridimensional, corpo, alma e espírito. Veja a necessidade do nosso espírito ter essa vida que foi promovida, dada por Deus, de receber este poder no nosso espírito. Este poder do nosso espírito, que muitas vezes temos um espírito de medo,
medo, que o medo está inserido em todo ser humano. Existe dois tipos de medo, né? O medo bom e o medo doentio. O medo bom é aquele medo que nós nos prevenimos de acontecer uma tragédia, um acidente conosco. Já o medo psicológico é um medo doentio. O medo psicológico é um medo doentio, gente, que nos paralisa, que paralisa a vida de muita gente, que trava a vida de muita gente para a realização dos seus sonhos, para buscar aquela vida de plenitude que o Deus Criador veio trazer para cada um de nós, de ter essa vida de plenitude. Veja a segunda qualidade dessa escritura que eu falei, de Paulo escrevendo para o seu filho na fé, Timóteo, que diz que Deus também nos deu um espírito de poder e um espírito de fortaleza. O que é uma fortaleza? Fortaleza é uma construção que os reis e governantes eles fazem na sua cidade para a segurança dos invasores, dos inimigos. Então, esse espírito de fortaleza na nossa vida é exatamente, gente, para nós nos protegermos do nosso espírito fraco, né, que nos trava, e nós bloquearmos todo pensamento negativo, todo pensamento contrário que trava a nossa vida de crescermos, de ter uma vida de plenitude e de sucesso. O terceiro ponto dessa escritura, desse espírito que ele nos deu, espírito também de amor, é que o ser humano, no geral, nós os seres humanos, não temos a capacidade de amar a Deus sobre todas as coisas, como diz na escritura, né? Então, quando o nosso espírito é recriado por esse espírito, pelo Espírito de Deus, ele nos dá essa capacidade, não é nossa, não vem do ser humano, ele nos dá a capacidade de amar a Deus acima de todas as coisas e depois de amar a nós mesmos também, em segundo lugar, né? Porque muita gente, nós temos dificuldade de amar a nós mesmos, né? Nós temos essa dificuldade. Mas nós devemos, eu digo assim, ir agradecendo, dormir sorrindo e acordar sorrindo, dizendo para nós mesmos que nós nos amamos e nos perdoamos pelas nossas fraquezas. Depois que a gente aprende esse amor de amar a Deus acima de todas as coisas e amar a nós em segundo lugar, e em terceiro lugar, como diz a Escritura, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Aí nós estamos realmente plenos e nós estamos com esse nosso espírito recaído, espírito recriado pelo Espírito de Cristo, gente. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Sim, gente, vamos curtir para atrair realmente mais gente aqui, né? O TikTok ele só pode ir buscando mais gente quando a gente começa a curtir as lives, né? Vamos curtir aí, como diz os veteranos que já estão há bastante tempo na internet, né? Que eu estou começando agora no TikTok, né? Que é dar o CCC, curte, comenta e compartilha, né?
Então, gente, a conclusão dessa minha live de hoje é o quê? É que se existe um vazio na sua vida, só quem pode preencher é o Criador, só quem pode preencher é Deus. Isso nós temos o exemplo do rei Salomão, o cara que teve de tudo nessa terra, né, em relação de mulheres. Ele teve 1000 mulheres, né? A Escritura diz que foram 700 esposas e 300 concubinas, e tudo que ele desejou e os seus olhos desejaram, Salomão teve de riqueza, mas o fim de todas as coisas na sua escritura que ele deixou, que é o livro de Eclesiastes, né? Ele diz que todas essas coisas que nós vivemos aqui são passageiras e vaidade. No fim de tudo, o que vale a pena realmente é o ser humano temer a Deus, temer ao seu Criador, para que realmente nós venhamos a ter uma vida plena nessa terra e, por fim, a vida eterna, como diz a sua palavra, gente. Então, essa é mais uma experiência de live. Não teve bastante gente hoje e nem curtida, mas nós nem por isso vamos desistir. A gente vai continuar fazendo as nossas lives. Eu sou muito ocupado, mas eu vou tirar pelo menos 2 dias na semana para fazer as lives, que é no sábado e no domingo. Boa noite ou bom dia a todos.